Bem, meus caríssimos irmãos, neste terceiro domingo da Quaresma, a liturgia nos convida, mais uma vez, a tomar consciência do que nos conduz à vida plena e definitiva, libertando-nos da escravidão do pecado e da morte, fazendo um caminho. Ele é o Deus conosco, o Emanuel, está sempre ao nosso lado, no meio de nós. O Deus que nos salva. A liturgia das horas, a hora média, rezada nesta tarde, nos lembrava algo importante que dizia lá Isaías 30, versículo 15. Eis o que diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel: sereis salvos se buscares a salvação e a paz. No silêncio e na esperança estará a vossa força. Sereis salvos se buscardes a salvação. Do contrário, não, Deus não salva aquele que não quer ser salvo. Olha o que está dizendo o profeta para nós. Nesta liturgia, lembrando o que ele está nos recordando aqui. Então, eis que diz o Senhor Deus: sereis salvos se buscardes a salvação. Então, Deus não nos salva sem nós. É preciso que eu queira. Do contrário, nada feito. Não haverá salvação, nem conversão e nem salvação para nenhum de nós, se assim não fizermos. Então, amados irmãos, a conversão é um ato livre do homem, da mulher, da pessoa humana, do ser humano. Desta forma, a urgência da conversão por causa da proximidade do juízo de Deus, que os sinais dos tempos continuamente nos evocam, e a nossa resposta à experiência do Deus que vem para nos fazer sair da terra do Egito. Ou seja, Egito representa o lugar da escravidão. Da escravidão para a liberdade, para a vida nova. Que vem nos ajudar a encontrar nossa identidade. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais nos desfiguramos. E menos conseguimos nos entender como pessoa, homem, mulher, criatura de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu vou conhecendo a minha identidade. Quem eu sou? Qual a importância do eu estar aqui? Do meu existir? Então, quanto mais há uma fuga de Deus, mais o ser humano se perde no emaranhado de tantas coisas. E se mais se desconhece. E aí fica difícil de saber quem eu sou, qual é a minha missão, o que devo fazer, Senhor. Só sabe se estiver próximo dele, caminhando com ele. Do contrário, tudo se tornará difícil. Então, é esta proximidade que nos faz também entender a nossa identidade. Um povo libertado é um povo em conversão. Uma conversão contínua. Essa conversão não para, ela é dinâmica. Até o último suspiro da nossa vida, esta ato de conversão, ela está acontecendo em nós. Uma conversão contínua. Por quê? Porque assim como não foi suficiente ao povo de Israel para ser fiel a Deus, passar, como nós ouvimos, o Mar Vermelho, alimentar-se do maná e matar a sede com a água do rochedo, também a nós, meus irmãos, novo povo de Deus, não basta sermos batizados e termos participado do corpo e sangue de Cristo para entrarmos no reino da promessa definitiva. Não basta. Eu me empenho numa caminhada contínua de conversão para que se realize em mim a vontade de Deus, ou eu apenas me contento em ser um batizado
em cumprir os preceitos pelos preceitos e eles nunca se frutificam em minha vida? É preciso da nossa colaboração. E Deus se revela não como alguém abstrato, impossível de ser tocado, conhecido, amado, mas como aquele que é, aquele que existe, e aquele que existe para nós, para o homem, para a mulher, para a sua criatura. É um Deus pessoal, por isso nos lembrou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus pessoal, que esta relação conosco. É tanto que a palavra pessoa, este ato de ser pessoa, ela deriva da relação da Santíssima Trindade, pessoa, da comunidade perfeita. Então vede, é um Deus pessoal que quer ser conhecido, amado por nós, mas que eu também tenho que desejar, conhecê-lo e amá-lo, colocar em prática aquilo que Ele queira de mim. Assim, entender os hebreus: seu Deus é o Senhor que os fez povo. A dignidade de um povo está nesta relação com Deus. Vede, olha para a sociedade, tão próximo de nós, ou até mesmo na Europa, de um povo que era totalmente cristão, que se afastou de Deus. Conhece esse povo? Perde a sua identidade e você não sabe quem é? Nem eles sabem quem são. Aí um diz que é cachorro, um diz que é gato, um diz que é uma égua, diz que é isso, uma planta, sei lá o quê. Enquanto se perde a identidade do que eu sou, me afastando de Deus, que como se Deus não fosse preciso para mim, o que a pessoa, o ser humano, se torna? Um fantoche. Fantoche da ideologia, um fantoche do próprio diabo, que fica como um manequim nas suas mãos. Ao se afastar de Deus, infelizmente, este povo, que se torna povo a partir dessa relação com Deus, se torna desconhecido, como se não fosse cristão, se não fosse gente, porque não sabe quem ele mesmo ou ela mesma é. Porque a nossa identidade, a nossa configuração estará a partir desta relação e não fora de Deus. A vida do povo no deserto, no tempo de Moisés, a admoesta São Paulo, foi escrito para a nossa correção. Aquele exemplo dado lá, daqueles infiéis que ficaram pelo caminho e daqueles que continuaram fiéis, é dado, e São Paulo relembra isso, para corrigir a nossa vida, como exemplo do que nós devemos fazer, o certo e não o errado. A palavra de Deus quer, portanto, provocar-nos a conversão, que é o exame profundo de si mesmo, de nós mesmos, e da direção que tem tomado a nossa própria vida. Conversão e a urgência desse apelo assume em Cristo uma totalidade particular e uma realidade particular. Ele, meus irmãos, é a misericórdia do Pai. O tempo de Cristo é o tempo da paciência de Deus. Deus não impõe um tempo fixo, próximo. E aí por isso muitos estão assim, levando a vida como se Deus não existisse. Um longo passo ou um longo passado de esterilidade não impede a Deus de dar mais uma oportunidade à figueira. Não se trata de fraqueza este tempo aqui, mas se trata de amor, do amor de Deus para conosco. São Paulo se serve de fatos do Êxodo, como nós também ouvimos o Evangelho reforçar isso, para nos admoestar aos coríntios, mas também a nós, pois a vida do povo com Moisés no deserto
foi escrita para ser um exemplo para todos nós. Para todos nós. Pois a vida do povo, com Moisés, no deserto, escrita para ser o nosso exemplo. Jesus, meus irmãos, utilizou dos acontecimentos daqueles dias. Quais foram? Os galileus que Pilatos havia matado, misturado o seu sangue com os animais oferecidos aos ídolos, quanto os 18 que morreram com a queda da torre de Siloé. 2 fatos tragos por Jesus. Bem, uma desgraça não é sinal de castigo divino para os atingir, mas um apelo para os sobreviventes. Lembre da pandemia? Quantos próximos de nós não foi? E quantos de nós ficamos? Não foi um castigo de Deus dizendo vou levá-lo, vou puni-lo, vou matá-lo. Mas esse exemplo dessa catástrofe serve e deveria servir para a nossa conversão. Mas quanto de nós, naquele momento, ficamos com medo? Medo não de outra coisa, mas medo da morte, da condição que às vezes se encontrava e pensar que poderia perder o céu. Mas depois que passou tudo isso, quanto de nós voltamos às mesmices de pecados, daquilo que não se agrada a Deus? Quanto de nós? Era mais um medo da morte do que um medo de ofender a Deus. E por amor evitar aquilo que faz perder o céu. E aí o médico, aí as propagandas dizem, taca álcool, tacamos álcool. Até hoje ainda tem igreja por aí metendo álcool no povo. Tira o álcool. Toma aquele remédio, toma o remédio. Tira o remédio. E obedecemos assim. Sabe? Quando é mandamento de Deus, a igreja vem com essa frescura toda. Mas também não é tanto assim. Mas aí quando medo da morte, né? Faz isso, faz aquilo, a gente faz sem nem pestanejar. Faz mesmo, porque tem medo de morrer. Enquanto deveríamos, estando na graça de Deus, nem temer. Porque quem não está em pecado, quem não está fora da amizade de Deus, não tem medo. Sabe que é um mistério sempre a morte, mas não tem medo. Então veja bem. Então estas desgraças, estas catástrofes, é para os vivos lembrarem que é necessário emendar uma vida de conversão. Porque do contrário nós ouvimos, versículo 4, versículo 5, do mesmo modo, todos irão morrer. Que seja santo ou pecador, todos vão morrer. O caixão, aquela sepultura, é o lugar de encontro de todos aqueles que morrem. Mas a partir dali, os caminhos podem se tornar diferentes. Pode se tornar diferente. Então lembremos disso. Então estes acontecimentos que ouvimos é para a nossa conversão. Os viventes lembrar que aquilo que acontece no mundo de desastre e aqueles que ainda continuam vivos deveriam emendar uma vida nova. Mas nem sempre é assim. Não leva a sério os acontecimentos. Meus irmãos, somos todos pecadores. E nos lembra o Salmo, o justo peca até 7 vezes ao dia. E se Deus não nos feriu, é porque espera frutos que se resultem de verdadeira penitência. Convertei-vos e crede no Evangelho. Voltar para Cristo. Por isso, assim como discípulos, somos chamados a fazer o caminho rumo a Jerusalém com Jesus. Caminho espiritual, exigente, pois exige de nós uma transformação radical de toda a nossa existência. Mudança de mentalidade, abraçando os valores de Deus em nossa vida e fazer destes valores de Deus a nossa prioridade fundamental. Pois se não nos convertermos, e eu disse agora há pouco, iremos morrer todos do mesmo modo. Entre pecadores e santos, todos se encontrarão com esta realidade. Então é melhor buscar a realidade da conversão, da santidade, no hoje da vida e não para o amanhã. Pois, por fim, o símbolo da figueira, símbolo de Israel, e em São Lucas, símbolo de todos os homens. E que Cristo não permitiu que se arrancasse
esta árvore aparentemente estéril, pois um germe de vida nova é possível em toda primavera. E aí lembremos de São Pedro, 2 Pedro 3,9, o Senhor não tarda em cumprir sua promessa, como pensam alguns, entendendo que há demora e que Ele está usando de paciência conosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos se convertam. Então este tempo é para isso. Não é para brincar de cristão, brincar de batizado, é para isso. É o tempo de voltar para Deus. Porque os acontecimentos, a nossa vida é um breve segundo e nós não temos o domínio dela. E por isso, nessa brevidade do nosso tempo, lembre-se bem, uma pessoa viveu até os seus 15 anos, mas se essa pessoa viveu totalmente para Deus, voltada para Deus, ela viveu muito, muito. Eu posso chegar aos meus cabelos brancos, se eu não vivi para Deus, o que adiantou? A idade não vai adiantar muita coisa, enquanto a relação com Deus não diz nada. Dó morreu tão jovem, mas se viveu para Deus, teve uma longa vida de experiência com Deus. Então lembremos que nós somos chamados, especialmente nesse período forte, a essas realidades. Não é umas conversões que estão dizendo por aí que tem nada a ver. É a sua conversão, é a minha conversão. Porque no final das contas, iremos nós comparecer diante de Deus. Busquemos salvar a nossa alma. E não salvar animais, salvar plantas, salvar o seu que é a sua, é a minha alma que devemos salvar. Ou buscarmos esta relação com Deus para que Ele nos salve. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua vida eterna. Então a preocupação que deveria nos nortear é esta, de não perder no final das contas, naquele último encontro, a vida plena em Deus. É isso que deveria nos preocupar. Estamos preocupados com tantas coisas, enquanto esta está passando despercebido. Então que cada um de nós, começando por mim, levemos a sério, desde o nosso batismo, e esse batismo tendo um processo dinâmico desse sempre voltar-se para Deus. Não deixe para o amanhã ou depois, é hoje, o amanhã não te pertence, mas o hoje e o amanhã quando chegar se torne hoje para ti, para mim, para nós, sejamos de Deus. E estes jovens, estas crianças que fazem esta caminhada, lembre-se, não é porque fez catequese, primeira comunhão, crisma, como eu lembrei aqui, aqueles que caminharam no deserto, aqueles que comungaram, tantos depois abandonam Jesus. E aí? Comungaram do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, depois deixaram Jesus. Não fizeram uma experiência verdadeira, porque não abandonaria se assim o fizesse. E lembre que pode ser no final da sua vida, da minha vida, que haverá aquela resposta: quem é o Senhor? Não do que disseram para nós, mas de toda uma caminhada com Jesus. E no final do último suspiro podemos dizer, com testemunho e com a vida, quem é Jesus Cristo. Não pense que já conhece Jesus, nem mesmo vocês que já têm uma longa caminhada, 30, 40, 50. É uma dinâmica de experiência no caminhar, estando no caminho com Ele. No final da nossa caminhada dizer, às vezes sem palavras, com testemunho, lá naquela cama, lá naquela rede, não sei por onde, naquele hospital, com um belo testemunho dizer quem é Jesus Cristo. Que nós possamos dar verdadeiramente valor à nossa vida cristã. Que a bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por nós e nos ajude a ser comprometidos com a pessoa de Jesus Cristo, que ser conhecido, amado, respeitado e anunciado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.